triste, muito triste o que aconteceu em Itumbiara, em Goiás. O secretário de governo do município, senhor Tales, tirou a vida de um filho, tentou tirar a vida do outro. Na verdade, ele queria tirar a vida dos dois e em seguida tirou sua própria vida. É um drama terrível, é uma tragédia mesmo. E aí eu decidi vir aqui para comentar com vocês algumas questões que envolvem o Brasil. Hoje mesmo eu estava pensando, antes de fazer aquele último vídeo, eu estava pensando justamente nisso. O que acontece com o Brasil, eu acho que já não é mais uma coisa só do ponto de vista material. Tem que haver alguma coisa do ponto de vista espiritual, porque é tragédia atrás de tragédia, e é sobre isso que eu queria falar com vocês. Como é diferente estar distante do Brasil e andar pelas ruas de onde a gente está, conviver com as pessoas. Eu já estou aqui há um mês, vai passar um pouquinho de um mês, né? Quando então eu volto para o Brasil, vou viver mais um pouco no Brasil e volto para cá para morar definitivamente, se Deus quiser. Mas principalmente quando a gente está distante do Brasil, e eu tento olhar o Brasil de longe mesmo, como num mapa, além do oceano que nos divide agora, e eu fico pensando que o que acontece no Brasil tem que estar sob o crivo de algo espiritual. Essa tragédia foi uma tragédia familiar. Tudo bem, vocês poderiam dizer, bom, mas não é um bandido ou uma pessoa que, mesmo que não seja bandido, mas que naquele momento se tornou um bandido e que tirou a vida de alguém, como aconteceu em alguns casos, o caso da Daiane, por exemplo. Antes de saber dessa tragédia, eu tinha feito um balanço por cima de quantos delitos aconteceram no Brasil, aqueles que foram para a mídia, e eu só consegui anotar alguns, porque não lembrei de todos, os mais comentados. Então eu estava fazendo esse balanço de quantos aconteceram durante o período que eu estou aqui. Houve o caso da Daiane Alves, corretora, que embora tenha desaparecido no dia 17/12, surgiu na mídia no começo de janeiro. Teve o caso das crianças de Bacabal, o caso da família Guiar, o caso do cão Orelha, o caso recente do piloto da TAM, acusado de abuso de menores. Houve o atirador da padaria em Minas Gerais, o adolescente Rodrigo Castanheira, que foi morto pelo ex-piloto Pedro Turra. Para lembrar de alguns um pouco mais antigos, que não são tão antigos assim, a moça arrastada pelo carro, que depois acabou perdendo a vida no hospital. O caso do cavalinho decepado em Bananal, o caso do Gari e tantos outros. E os delitos vão acontecendo numa profusão e numa frequência inimagináveis. Nós já estamos meio que anestesiados e um meio que vai calando o outro, porque é natural que a sociedade se debruce sobre aquele delito último. Mas assim, as tragédias, elas vão se avolumando, elas vão se amontoando. Por mais eficiente que a polícia seja, jamais ela vai dar conta desse tanto de delito que acontece no Brasil. Ah, mas não acontece só no Brasil, acontece por todo o mundo. Mas, gente, no Brasil é demais. E quando a gente compara essa quantidade e essa violência toda que existe no Brasil, sob uma legislação fraquíssima, sob o comando de pessoas fraquíssimas, a gente vai comparar com outros países, aí o choque que a gente leva é ainda maior. No país onde eu estou, o índice de criminalidade é bastante baixo. É talvez um dos países mais seguros da Europa. O nível de segurança ao andar pelas ruas é muito alto, muito alto. Aqui você anda tranquilamente. Os delitos que mais ocorrem são delitos ligados a furtos de bicicletas. Alguns batedores de carteiras, esses mais na região na capital, onde tem mais turistas. Aqui os problemas, eles costumam dizer, eu mesma brinco, né? Com os meus filhos, eu falo, são problemas de primeiro mundo. Eles têm uma vida muito tranquila, são um povo muito discreto, um povo muito sincero, um povo bastante conservador, sobretudo fora da região da capital. A capital já é muito conservadora, mas fora dela, o país ainda é mais conservador. É um país que teve até 1990 pena de morte, foi abolida em 1990 e a partir de então eles ficaram somente com a pena de prisão perpétua. Sim, aqui eles têm pena de prisão perpétua. É claro que eu estou comparando um país
de dimensões continentais como o Brasil, com um país muito menor. Mas há países tão pequenos quanto a Eslováquia que também tem um índice, não tanto quanto o Brasil, mas um índice bastante elevado de corrupção e de criminalidade. A questão do Brasil já não é mais somente do ponto de vista material, é do ponto de vista espiritual. Às vezes eu penso que sobre o Brasil tem alguma egrégora, alguma nuvem, alguma coisa espiritual, porque não é possível, sabe? É muito sintomático. Eu fico pensando, daqui a alguns dias eu tenho que voltar para o Brasil e vocês não imaginam como o meu coração se fecha, porque eu sei que eu vou mergulhar num mar de violência, num mar de criminalidade que a gente vive todos os dias. Como eu disse, nós estamos meio que anestesiados. Por mais que a gente se sinta chocado, mas eu acho que se um estrangeiro tivesse contato com essa criminalidade toda, como nós temos tido, eu acho que essa pessoa não agiria como nós agimos. Eu acho que a pessoa agiria como se estivesse em choque. Como é que você explica isso? E o pior de tudo é que a gente não vê, ou pelo menos eu não consigo enxergar, uma luz no fim do túnel. Muito pelo contrário. A degradação está ficando cada vez maior. Essa semana que entra vai ser a semana do carnaval. Eu pergunto a vocês, era para a gente ter carnaval? Vivendo tudo que a gente está vivendo no Brasil, será que está tudo tão bem assim que as pessoas podem ir para as ruas tranquilas e comemorarem à vontade, pularem, se abraçarem, festejarem, como se nada fora, como se nada houvera? Não era para a gente paralisar a nação inteira, para a gente ver para onde a gente quer caminhar, para onde a gente quer levar esse trem chamado Brasil? Muitas pessoas no Brasil, muitas, adoecem muito por conta de tudo isso. Porque é uma energia tão nefasta, tão nociva, que é óbvio que ela reflete sobre a nossa saúde espiritual e física também. Porque por mais que as pessoas não acompanhem esse assunto de true crime, ainda assim elas ficam sabendo indiretamente. Não acompanham todos os casos, mas um ou outro elas ficam sabendo. E a gente não tem para onde correr. A derrocada é grande, o colapso social está aí para todo mundo ver, mas parece que nem todo mundo enxerga. E eu não sei o que poderia ser pior do que tem sido. E em todos os níveis, em todos os departamentos, mas na questão da violência, eu não sei aonde nós vamos chegar. Me preocupa bastante. Eu me sinto muito desconfortável morando no Brasil. Eu não me sinto somente insegura morando no Brasil. Eu me sinto muito desconfortável morando no Brasil o tempo todo, tá? Desde que começou essa escalada de violência, porque sempre teve violência no Brasil, mas de uns anos para cá, de uns 20 anos, vamos dizer, de uns 25 anos para cá, tem sido de uma gravidade latente. É muito difícil, eu me sinto muito desconfortável. Infelizmente, eu tenho que voltar, porque é o meu país por enquanto. Um país que eu amo, sim, porque o Brasil tem muita gente boa. Quero acreditar que é uma boa parte, se não uma grande parte, talvez a maior parte do Brasil seja composta de pessoas do bem. Mas o problema é que as pessoas do bem também têm um pouco de responsabilidade. Nós somos um povo, como eu sempre falo, mais permissivos mesmo. Porque quando a gente não briga por aquilo que está errado, quando a gente não se une para brigar, porque brigar isoladamente não é possível, é claro que não. Mas quando a gente não se une para combater aquilo que está errado, querendo ou não, nós estamos escolhendo ser permissivos. A gente não dá conta de noticiar a quantidade de delitos que acontecem no Brasil a cada minuto. Então nós precisamos, para fechar aqui meu desabafo, minha conversa com vocês, eu penso que a gente precisa primeiramente se conscientizar do que a gente tem vivido no Brasil, porque nós não estamos confortáveis, como eu vejo aqui e em outros lugares aonde eu vou. A sensação de uma vida confortável, de uma vida segura, sabe, de um dia a dia prazeroso. Aqui até mesmo as horas passam muito depressa, porque é bom, eu vejo que é bom morar, sabe, aqui, nessa região mesmo, não necessariamente nesse país. É uma sensação de tranquilidade, mas fato é que nós não temos qualidade de vida, nós não temos paz,
nós não temos um minuto de sossego no país, nós não temos a esperança, nós não temos uma liderança que nos dê segurança, sabe, de dias melhores. Só quem pode lutar por nós brasileiros somos nós brasileiros. Mas se a gente não se une para essa luta, aí fica muito difícil, né? Porque um grupinho pequeno querer, tem que ser uma nação toda querer e se empenhar, né? Mas nós somos também um povo sem união, um povo dividido, e tudo isso leva ao caos, ao colapso que nós estamos vivendo. A tendência é só piorar, infelizmente. Por isso que eu acho que nós temos que orar, rezar, ou fazer nossas preces, né, cada um com a sua religião, porque o mal que está sobre o Brasil, e nós desfrutamos, infelizmente, desse mal, é muito grande. É uma egrégora, é uma nuvem. A gente chega quase a enxergar. Eu não tenho dom, né, esse dom, mas eu acho que para quem tem esse dom de visão, né, de enxergar as coisas, deve ser terrível. Essas pessoas conseguem ver. Sobre o Brasil, deve ter uma nuvem densa, preta, porque não é possível esse tanto de acontecimentos trágicos, dramáticos, violentos, esse tanto de falta de seriedade, essa falta de maturidade como existe no nosso país. Eu faço parte dele e então eu posso falar, tenho lugar de fala, né? E principalmente quando nós comparamos com outros países, quando a gente pode viver por algum tempo em algum outro país que tem um mínimo de qualidade de vida, porque no Brasil nós não temos. Muito obrigada a você que ficou até agora me ouvindo meu desabafo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe, comente, hype o vídeo se você puder hypar para ajudar o canal. Como dizia um pastor que tinha um programa na televisão, ele sempre terminava assim: o Brasil precisa orar. E é verdade. Um abraço, fique com Deus.